Em primeiro lugar, eu devo dizer que o Partido Social Democrata registra a renúncia do jornalista Sérgio Figueiredo, que é, em rigor, em toda esta novela, o único ato digno de que ocorreu. É preciso, no entanto, dizer que a renúncia do visado neste contrato sui generis, atípico e estranho, não encerra esta polémica. O Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro ainda têm muito que esclarecer, aos portugueses. Se, como diz o Ministro das Finanças, a função que estava prevista para este contrato é tão fundamental e essencial, por que é que o Ministro esteve em silêncio todos estes dias? Por que é que ele nunca veio em defesa daquele que agora renunciou a poder ser parte deste contrato? Na verdade, tem também de explicar por que é que era essencial essa função. É que é preciso que se diga, não havia apenas já no Governo um centro de competências relativo justamente ao planeamento, à avaliação, à estratégia, à monitorização, ao acompanhamento das políticas públicas, até alguma prospectiva. Não era apenas esse departamento. O próprio Ministério das Finanças, que o Ministro Fernando Medina tutela e a que preside, tem um gabinete de planeamento, de estratégia, de avaliação e de relações internacionais. Este contrato significa, pois, que nós tínhamos três instituições ou três organizações para fazer a mesma tarefa. Uma que é transversal ao Governo, outra que é interna ao Ministério das Finanças e outra que era um contrato pessoal do Sr. Ministro das Finanças. É preciso também esclarecer os termos do contrato. Porque é que este contrato é um contrato secreto? Sabemos algumas coisas sobre ele, mas há coisas que nós não sabemos. E mais do que isso, é importante explicar porque é que, se ele era tão essencial, não era um contrato que tinha exclusividade. Sim, porque, evidentemente, se vamos tratar do coração das políticas públicas do Governo, tem de ser alguém que esteja exclusivamente dedicado a essa tarefa. E, de resto, o Sr. Ministro tem de explicar também se vai ou se não vai manter esta função. E, se sim, quem vai nomear, com que contrato e em que termos. Queria também dizer que o Primeiro-Ministro António Costa tem também de dar esclarecimentos. Porque se o que está em causa é um contrato cuja função é avaliar, monitorizar todas as políticas públicas, então, evidentemente, esta é uma matéria de, eu diria, gestão do Primeiro-Ministro também. E, portanto, naturalmente, o Primeiro-Ministro tinha de estar ao corrente deste assunto. Ninguém nomeia alguém para monitorizar e até para representar o Governo, porque tinha que fazer os tais diálogos com os stakeholders, como se diz, portanto, com os representantes dos diferentes interesses. Se alguém vai falar em nome do Ministério das Finanças e em nome do Governo, claro, para todas as políticas públicas, claro que o Primeiro-Ministro tem de saber. Ou então das duas uma. Ou ele sabia e encolheu os ombros e lavou as mãos como Pilatos, ou ele não sabia. E estamos outra vez num caso como o caso do Ministro Pedro Nuno Santos, em que o Ministro atua em matéria fundamental para o Governo sem o conhecimento do Primeiro-Ministro. Portanto, o Primeiro-Ministro tem de explicar. Eu queria, finalmente, a este propósito, dizer o seguinte. Este contrato e tudo o que o rodeou, todas as circunstâncias que o rodearam, dão um sinal de que o PS está disposto a usar de uma forma impune a sua maioria absoluta. Mas o PS que se desengane, porque o PSD não vai nunca deixar de escrutinar e controlar a atividade do Governo para garantir que o princípio da transparência, o princípio do interesse público e o princípio da imparcialidade são respeitados.
o Governo não vai ficar sem escrutínio. E mais do que isso, não vai ficar sem escrutínio nos seus tiques de poder absoluto. É a Ministra da Agricultura que está a fazer retaliação com uma organização representativa dos agricultores porque não apoiou o PS. Foi o Primeiro-Ministro que escolheu uma empresa para a retaliar por ela falar no aumento do custo de vida e do custo da energia em particular no contexto do setor do gás. E depois também foi, obviamente, a decisão que nós já conhecemos de Pedro Nuno Santos atuar sozinho numa matéria fundamental para o país e para as próximas décadas sem conhecimento do Governo, portanto, considerando-se capaz sozinho, de uma forma arrogante e prepotente, de decidir sem falar nem sequer com o Primeiro-Ministro sobre essa matéria. E, finalmente, é esta decisão. Portanto, nós temos tiques de absolutismo que são inaceitáveis. É fundamental que os partidos políticos, que o Parlamento e o PSD, através do seu grupo parlamentar, o fará sempre. E que a própria comunicação social escrutinem, porque os sinais de alarme, de abuso da maioria absoluta, estão todos aí ao fim de poucos meses. Dito isto, gostaria de dar uma palavra sobre a situação dos incêndios. Dizer que o PSD acompanha com grande preocupação o que se passa na Serra da Estrela já há múltiplos dias, que exprime solidariedade para com todos os afetados e para com as vítimas. Isto não tem sido muito dito, mas já há 60 feridos e 3 dos quais em estado grave. E, naturalmente, tem uma palavra de apoio, de encorajamento e de agradecimento aos bombeiros, a todas as autoridades e agentes da proteção civil e às populações, que em muitos casos têm sido a última garantia contra esta tragédia. Há um ponto, no entanto, que sabemos que este é um tema muito delicado, mas o PSD está particularmente à vontade, porque o presidente do partido, no dia seguinte à sua tomada de posse, dia 4 de julho, o seu primeiro ato foi visitar Pedrógão e falar sobre a época de fogos. Justamente para prevenir aquilo que que poderia acontecer e que, efetivamente, está, infelizmente, a ocorrer. E por isso mesmo, porque nós temos de exercer o escrutínio político, o primeiro ponto que é fundamental trazer aqui é uma crítica à atitude pública do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Administração Interna, que basicamente, sempre que são perguntados sobre esta matéria, falam que se hão de fazer estudos. Ou então remetem para a ciência. Ora, o problema dos incêndios em Portugal não é um problema de ciência e não é um problema de estudos. Não é que a ciência e os estudos não têm o seu lugar. Mas alguém tem de dizer ao Sr. Ministro da Administração Interna, especialmente depois das declarações que ele fez hoje de manhã, que ele é uma autoridade política e um político, não é um divulgador de ciência. E, portanto, é fundamental que assuma as suas responsabilidades. Se o PS está no governo desde 2016 e passou pelo transe histórico de 2017, como é possível vir falar agora que as medidas para o combate aos incêndios e para a sua prevenção serão, obviamente, detalhadas depois de se fazer um estudo sobre o incêndio da Serra da Estrela? Parece até que não aconteceu nada nos últimos 4, 5 anos, em que nós tivemos recorrentes incêndios. Neste momento, é preciso não esquecer que Portugal é o terceiro país da Europa com maior área ardida em termos absolutos e é o primeiro em termos relativos. E, portanto, nós temos um problema, que é um problema que, aliás, se pode ver noutros anos, em que outros países não são tão afetados e nós continuamos sempre a ser afetados numa medida muito grande. É um problema político e o governo de António Costa e do PS, o Ministro da Administração Interna, não souberam, não sabem, não estão a dar uma resposta à altura a este problema. Isso é claríssimo, se me permitem, em 2 exemplos, com os quais concluo. Um é o Ciresp. O Ciresp é uma espécie de fantasma que acompanha o Primeiro-Ministro António Costa.
foi central quando ele era Ministro da Administração Interna, e não há incêndio, não há vaga de incêndios em que não haja problemas com o Ciresp. E ontem, até no famoso teste que se ia fazer para provar que o sistema não tem falhas, o sistema falhou clamorosamente. E, portanto, nós não podemos continuar nesta política de encolher os ombros e lavar as mãos, que é o que fazem o Primeiro-Ministro e o Ministro da Administração Interna sempre que são perguntados sobre esta matéria. E um outro ponto que é importante é o ponto do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que não foi acionado. E, pelo menos na semana passada, no pico do incêndio da Serra da Estrela, na sua primeira, digamos, no seu primeiro afloramento mais grave, ainda antes deste reacendimento, nós sabemos que houve vários aviões que estiveram paralisados, que não foram usados, e, portanto, naturalmente, havia todos os motivos para pedir, para ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, e ele não foi ativado. Porque é que o Governo não está, estando todos os recursos concentrados no combate aos incêndios e na prevenção de incêndios, nós precisamos dessa ajuda, seja na vertente da própria força europeia, seja na vertente daqueles meios que são de outros países, mas são postos à disposição dentro do mecanismo para serem utilizados. Portanto, o Governo tem de explicar porque é que não resolveu ainda o problema do Ciresp. O Ciresp é quase como um aeroporto. É um problema que tem 20 anos e que tem falhas sucessivas e, curiosamente, elas são sempre agudizadas quando o PS está no Governo e tem naturalmente que explicar porque é que, pelo menos na semana passada, não recorreu ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil. São falhas graves nesta fase, não tão graves como as falhas de prevenção que, obviamente, o Governo cometeu. Basta falar com os autarcas da Serra da Estrela para perceber que o Governo esteve inativo nos últimos 5 anos.